Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 7 e teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. E para a gente começar, vamos voltar na nossa caverna para lembrar o que nós vimos, né, deste momento da história da humanidade, como que a gente consegue perceber o fazer artístico nesse momento da pré-história. Vamos lá. Neste momento nós temos a arte rupestre. Vamos lembrar? A arte rupestre é compreendida como amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. E quais eram os materiais que eram utilizados? Sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. A cor era obtida misturando-se o pó de rochas, com destaque para o óxido de ferro, que tem a coloração vermelho alaranjada. Então, olha só, como é que a cor era obtida? Misturando-se, né, o pó das rochas, que era muito utilizado o óxido de ferro, que tem a cor vermelho alaranjada. Então, o que acontecia? Eles, para ter essa tinta, eles misturavam esse pó com um aglutinante, que poderia ser o sangue dos animais, os ovos, a clara dos ovos dos animais. Então, eles misturavam para obter essa tinta, e lá eles, a partir, né, da utilização dessa tinta, eles faziam as suas pinturas rupestres. Então, eles desenhavam nas paredes das cavernas situações que tinham acontecido, momentos que tinham acontecido, e muitos estudiosos afirmam que existia também um caráter místico, que eles desenhavam ali situações que eles desejavam que acontecessem. Então, eles faziam um registro com a intenção de trazer, né, essas energias boas para o seu convívio. E a gente foi viajando por vários momentos da história da humanidade, falamos sobre a pré-história e nós conversamos também sobre o Egito. E vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu sobre a arte egípcia. Além do seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas egípcias seguiram um padrão por milênios. Tá? Qual era esse padrão? A ausência de 3 dimensões, a ausência de sombra, a utilização de cores convencionais e a ausência de indicação do relevo. Então, era uma pintura plana, ela não tinha altura, largura e profundidade, ela não tinha 3 dimensões. Na utilização de cores convencionais, eles não faziam a mistura dessas cores. E existia um elemento muito importante que era chamado de lei da frontalidade. O que era essa lei? O tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Eu sempre falo que é até anti-anatômico, né? Porque o tronco tem que estar de frente, os membros, a cabeça, as pernas, os pés têm que estar de perfil e os olhos são representados como se estivessem olhando para frente. Vamos ver aqui na nossa sala que a gente trouxe uma representação de como que acontece essa lei da frontalidade. E aqui nós temos, olha só, o tronco, ele está representado de frente, as pernas, os braços, eles estão de perfil, né, de ladinho, como vocês podem ver, e o olho é representado como se ele estivesse olhando para frente. E a importância disso que era uma lei, a lei da frontalidade. Então, na arte egípcia, a pintura tinha que seguir essa estrutura. Né, quando era a representação de figuras humanas, eles tinham que representar assim, seguindo a lei da frontalidade. Então, a gente já consegue perceber uma grande diferença quando a gente vem da pré-história, chegou no Egito, já temos uma transformação desse fazer artístico, porque as necessidades do ser humano, elas vão sendo modificadas, elas vão sendo transformadas. E isso influencia diretamente na sua produção artística.
E nós continuamos a nossa viagem, falamos sobre alguns movimentos artísticos, algumas vanguardas, e uma delas foi o cubismo. Vamos lembrar algumas características do movimento cubista? Então, vamos recordar as principais características da pintura cubista. A gente tem como primeira característica uma muito importante, que é a geometrização das formas e volumes. A gente tem aquela visualização da forma geométrica, então a geometrização das formas e volumes. Outra característica é a renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões. E aí a gente tem também o claro e o escuro perde a sua função, né? O pintor cubista, ele deixa um pouco de lado a utilização do claro e escuro, que era utilizado em outras vanguardas, e eles trazem essa geometrização como uma forma muito forte, muito intensa na sua produção. Outra característica que nós temos é a representação do volume colorido sobre superfícies planas. A gente está falando muito de volume, né? Porque quando ele utiliza as formas geométricas, ele traz para a gente uma sensação de volume, né? Então, essa representação do volume colorido sobre superfícies planas. Vamos ver mais uma característica das obras cubistas. A preferência pelas linhas cortadas, cruzadas. Olha só, eles têm a utilização de muitas linhas, sejam elas cortadas, cruzadas. A gente vai identificar na obra cubista a utilização, a preferência, né, por essas linhas. Outra característica que nós temos é a sensação de pintura escultórica. É como se a gente estivesse visualizando a pintura de uma escultura, a pintura escultórica, que quando ele utiliza essas formas geométricas, essa geometrização, a utilização das linhas, traz essa sensação de pintura escultórica. E outra característica que nós temos é a utilização de cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. A gente não tem a utilização de cores muito fortes, muito intensas, né? A gente tem um cinza, um ocre apagado, um castanho suave. Vamos ver agora uma imagem de um exemplo de uma pintura cubista. Olha só, a gente tem aqui uma imagem da obra da Mulher com Balde, de Makowski, e a gente percebe a utilização das retas, lembra das linhas cruzadas? Então, e como a gente percebe, a gente identifica a utilização de formas geométricas, então a gente traz para a gente aí essa sensação de escultura. E é uma decomposição, é como se essa imagem tivesse sido decomposta. Vamos ver uma outra imagem cubista, uma obra de Georges Braque aqui com a gente, né? Então, olha só, mais uma vez aqui a gente consegue identificar até uma referência a um cubo, né? A gente tem aí as formas geométricas, né? A referência às formas geométricas. E olha a utilização das cores que a gente comentou. A gente não vê um vermelho, um azul, um verde, não, são cores mais, né, suaves, digamos assim. E aí a gente coloca as duas imagens, agora a gente vai trazer as duas imagens que a gente trouxe como referência cubista, e a gente já percebe aí mais nitidamente a utilização das linhas, das formas geométricas. Isso é uma característica fortíssima do movimento cubista. Então, quando a gente identifica assim, olha uma obra e fala, opa, estou vendo aqui uma formas geométricas, uma decomposição muito forte, a utilização de linhas, né, de retas cruzadas, a gente já consegue entender que ela pode ali se referir a uma obra cubista. E falando de outros movimentos artísticos, nós falamos sobre o romantismo. O romantismo, na arte, conta com algumas características expressivas. Algumas delas são, vamos ver a primeira característica que a gente comentou, o cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. Olha só, o sonho, a evasão para mundos exóticos, a emoção. Outra característica que nós temos no romantismo é a exaltação da natureza. Muitos artistas românticos eles tinham isso muito forte, de exaltar a natureza nas suas pinturas. Outra característica é a defesa
dos ideais nacionalistas, liberdade individual, liberdade do povo. Aí a gente já traz uma outra característica para a obra de arte, né? Os ideais nacionalistas, a gente começa a entender e a perceber a obra de arte, sim, como o início de um caráter político. Quando eu trago esses ideais nacionalistas, eu estou utilizando a minha obra de arte num contexto social e político. O romantismo ele começou a trazer isso, mas lembrando que ele tinha muito forte aí a emoção, a fantasia, né, a imaginação. E diante de todo esse cenário do romantismo, né, de fantasia, de emoção, chega o realismo. E aí, o que o realismo traz para a gente? A gente vai ver algumas características do realismo. Aí a gente já tem objetividade, a rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade. Não, o artista realista ele era objetivo, ele queria objetividade. Outra característica que nós temos é a representação da realidade crua, as coisas como elas são. O artista realista ele quer se afastar dessa idealização que existia no romantismo. Ele quer a realidade crua, as coisas como elas são. E uma outra característica importante é a realidade imediata e não imaginada. É a realidade do que está acontecendo, daquilo que é imediato, não do que eu estou imaginando. Né? A realidade crua. Vamos fazer uma associação com o nome do movimento, realismo. Eles queriam a realidade. E a gente tem também uma característica do realismo que é a politização. Olha só, a gente começou a identificar alguma coisa, algum caráter desse político lá no romantismo, mas aqui no realismo ele é muito intenso, ele é muito forte. Porque outra característica do realismo é o caráter de denúncia das desigualdades. Então, como o artista realista ele vem para trazer essa denúncia das desigualdades, né? Ele faz muitas representações de obras com trabalhadores rurais, ele carrega ali o seu caráter de politização, porque ele vai fazer uma crítica social, uma referência política no seu fazer artístico, porque ele está fazendo denúncias de desigualdades. Ele trazia ali nas suas pinturas muitas características de como aqueles trabalhadores estavam naquele momento, a situação que eles estavam passando. E isso era uma característica do movimento do realismo. Mais uma vez, quando a gente pensa, a gente viu um pouco da pré-história, Egito, cubismo, romantismo, realismo, a gente consegue perceber que esse fazer artístico, ele vai se transformando, ele vai se modificando com o passar dos anos, respeitando a linha do tempo também da história da humanidade, porque o homem ele vai começando a ter necessidades diferentes. Então, isso vai refletindo na sua obra de arte, no seu fazer artístico. Por isso, essas obras elas vão passando por um processo de transformação, que é um processo similar ao que acontece com o ser humano. Se ele tem necessidades diferentes, ele vai ter produções artísticas diferentes, porque ele vai estar refletindo ali o que ele é naquele momento. Ele vai estar trazendo um contexto social do que ele está vivendo, como está o seu entorno nesse momento. Ele vai trazendo isso para a sua obra de arte. E quando a gente observa as obras de arte, as imagens das pinturas, das esculturas, a gente começa a ter um entendimento de como aquela obra foi feita. E um dos elementos que a gente conversou sobre o fazer artístico foi a questão do equilíbrio, né, da simetria. O que é? O equilíbrio é um uso uniforme dos elementos de uma obra de arte. O que é a simetria? É um equilíbrio. Né? O que é a simetria? Ela consiste no espelhamento de partes de uma imagem. Quando a gente olha uma imagem, ela é similar, ela é como se ela fosse espelhada. Né? A simetria bilateral que a gente chama, que é a simetria de ambos os lados. Né? A gente viu obras como o Cristo entregando as chaves do Reino a São Pedro, que era uma obra que a gente passava ali uma linha no eixo, ela era simétrica. Né? Então, a gente viu que a simetria é como se fosse um espelhamento, e a gente viu que a assimetria é aquilo que não é simétrico. De simetria, olha só, a gente trouxe até a borboleta de novo aqui para a nossa sala de aula.
Quando eu traço um eixo, uma linha bem no meio dessa borboleta, é como se ela fosse espelhada. Uma metade é exatamente igual à outra, porque ela é simétrica. Se ela fosse assimétrica, né, ela não teria essas partes iguais. Como a gente está vendo aqui, um lado dela é exatamente igual ao outro. Isso é muito utilizado nas produções artísticas, para trazer um equilíbrio, uma sensação de calma, de estabilidade, de formalidade. A partir do momento que a gente identifica, a gente olha uma obra de arte, a gente vê que ela está em equilíbrio, ela traz essa sensação de estabilidade. Então, era um recurso muito utilizado na produção artística, ainda é, inclusive, um recurso utilizado na produção artística. Então, a gente continuou a nossa viagem pelo mundo das artes, né? E a gente falou agora da simetria, assimetria, e a gente falou uma outra coisa muito importante que é utilizada na execução da obra de arte. E nós falamos sobre o quê? Sobre as cores. Vamos lembrar o que a gente conversou sobre as cores? Nós vimos as cores primárias. As cores primárias são conjuntos de cores que podem ser combinadas para criar outras cores. Ao todo, 3 cores formam esse grupo das cores primárias: o vermelho, o azul e o amarelo. A denominação de primárias parte do pressuposto que, misturando-as entre si, elas dão origem a outras cores, conhecidas como as cores secundárias e terciárias. Então, as cores primárias são as nossas primacores, as primeiras cores, aquelas que, quando misturadas, dão origem a outras cores. Vamos ver um vídeo que traz o exemplo para a gente das nossas cores primárias. Então, nós vimos aí as 3 cores primárias. O que são as secundárias? A partir da combinação de 2 cores primárias, várias outras cores podem ser originadas. As principais delas são o amarelo com o azul, que resulta na cor verde. O amarelo com o vermelho obtém-se a cor laranja. E, por último, o azul com o vermelho, que chega à cor roxa. Lembrando que, dependendo da intensidade de cada uma das cores usadas na mistura, obtém-se tons diferentes nas cores secundárias, o que dá origem a novas cores. Então, dependendo da quantidade, da intensidade das cores, eu vou obter tons diferentes dessas cores secundárias. Agora a gente vai ver o vídeo dos nossos amiguinhos agora transformando as cores primárias em cores secundárias. E a gente viu sobre as cores primárias e secundárias e conversamos sobre a harmonia das cores. Como que eu posso combinar essas cores de uma forma harmônica? Nós conversamos sobre a harmonia complementar, que é a combinação de cores opostas no círculo cromático. E a gente falou também da harmonia análoga, que já é a combinação de cores próximas no círculo cromático. Então, eu posso harmonizar essas cores de uma forma que elas fiquem agradáveis aos nossos olhos. Então, o círculo cromático, que é o nosso círculo das cores, ele traz essa possibilidade da gente estar harmonizando essas cores. Então, falamos bastante sobre pintura, sobre cores, e a gente falou de uma outra manifestação artística também, que foi sobre a dança. Assim como outras linguagens artísticas, a dança ela foi acompanhando as transformações históricas, sociais e culturais. Algumas danças elas foram criadas a fim de expressar a cultura de um determinado grupo social. A história da dança no Brasil remonta às primeiras expressões artísticas presenciadas. Alguns relatos produzidos pela Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, que veio ao país no século XVI, indicavam que os povos indígenas já faziam apresentações de dança. Nesse sentido, pode-se dizer que a dança indígena foi a pioneira no Brasil. A dança indígena ela não possui a função de se apresentar para outras pessoas como num espetáculo cênico. Esta dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Aí a gente está vendo a imagem
uma representação de uma dança indígena. E quando a gente fala de dança indígena, eu não estou falando da dança espetáculo. Ela não é feita para um teatro, para a contemplação do público. Não. Ela é ligada a um ritual. Ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. A gente não pode esquecer disso. A dança indígena, ela não tem o caráter de espetáculo. Ela tem um caráter ritualístico. Certo? Então, nós vimos que no Brasil nós temos os primeiros indícios da dança indígena como manifestação em dança. E hoje nós podemos falar que temos a dança contemporânea. E quando eu falo do contemporâneo, eu estou falando daquilo que está acontecendo agora, que é do meu tempo. Vamos ver algumas características da dança contemporânea. Vamos lá. Não existem técnicas predefinidas. A dança contemporânea ela não é amarrada a técnicas predefinidas. Não existem limitações de movimento, vestuário ou músicas. A dança contemporânea ela traz esse sentido de liberdade, porque não tem limitação de movimento, de vestuário, de música. Não, só pode usar essa música, só pode usar essa roupa. Não. Ela traz essa liberdade, ela não tem limitação para esses quesitos, né? A gente tem como outra característica a valorização da constante experimentação e inovação. A dança contemporânea, ela te instiga a estar experimentando, a estar inovando, porque ela quer trazer, né, essa inovação, essa novidade. Como outra característica, nós temos a importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe. Olha aí, a preocupação já com sentimento. O que essa coreografia quer trazer para a gente? A gente viu que lá na dança indígena existia um caráter ritualístico, que ela fazia parte de um ritual. E a dança contemporânea ela já quer transmitir um sentimento, uma ideia, né, um conceito, mas de uma forma muito humana. Outra característica que nós temos da dança contemporânea é a valorização da criação coreográfica individual. A gente tem a figura aí do coreógrafo-intérprete, aquele que está coreografando essa dança, também é aquele que está executando essa dança. E outra característica que nós temos é a valorização das improvisações. A dança contemporânea, ela valoriza que o bailarino esteja ali naquele seu momento de improvisação. O que é improvisação? É quando eu não tenho um movimento já predeterminado para aquele momento, eu deixo o meu corpo responder ao estímulo. A música, ao ambiente, ao público. A dança contemporânea, ela traz isso, ela permite que o bailarino improvise. E melhor, ela valoriza essa improvisação. Ela dá uma liberdade para o bailarino estar ali executando e se envolvendo naquela dança, se desprendendo das técnicas rígidas do balé clássico. O balé clássico tudo é muito predeterminado, tudo é muito engessado. A dança contemporânea ela tem muito forte em si esse seu caráter de liberdade. Ela quer se libertar, ela quer trazer um novo, ela quer permitir que o bailarino coloque através dos seus movimentos as suas emoções e os sentidos. Então, esses foram os conteúdos que nós vimos nessa primeira unidade.